Olá, sétimo ano, bom dia, né? Hoje nós estamos na nossa aula de história, terça-feira. Já viram que eu estou diferente usando óculos, então de vez em quando, né, eu vou estar tirando os óculos para poder ler aqui, porque para mim é melhor que eu leia sem os óculos, né? Então, para você não estranhar. Bom, na aula anterior nós falamos sobre período colonial, Portugal, Espanha. Hoje a gente vai corrigir algumas questões desse assunto. Comece em que página? Página 109 em diante. Então a primeira questão vai falar quais eram os objetivos de Portugal aqui no Brasil, né? Então, nas Américas, aqui no Brasil especificamente. Quais eram os objetivos? O objetivo, primeiro, pensando, quando Pero Vaz de Caminha, que é aquele cara que tudo que vinha, ele anotava, escrevia e mandava, né? Para Dom João III, Dom João III, ele começou a ver muita coisa aqui exuberante, assim, a natureza, as pessoas que ele encontrou aqui. Só que ele não achou, por exemplo, de início o que eles queriam, que era ouro, né? As pedras mesmo, assim, o ouro. Enfim, então foi o que ele fez. Ele encontrou coisas aqui que eram consideradas riquezas, né? Ou ouro, né? Não tinha nome de ouro, mas era considerado, como o pau-brasil, por exemplo. Bom, mas como Portugal não queria pau-brasil por enquanto, como se fosse ouro, né? Ele mostrou o pau-brasil, tá? Usou-se o pau-brasil, levou alguns animais para que a coroa portuguesa tivesse visto, mas a princípio não era isso, né? Eles queriam mesmo ouro. Mas enfim, qual era o objetivo dessa colonização? O objetivo era, na colonização, era catequizar esses índios e reeducar esses índios, né, através da catequização, na cultura, né, e nos ensinamentos portugueses. Então era a catequização desses índios, e aí fazendo esses índios entrar na metodologia, nos moldes dos portugueses, né? Aí tem a questão da conversão ao cristianismo, certo? Então o objetivo era esse, catequizar e converter os índios aqui encontrados ao cristianismo também, e ver a questão da cultura, né? Introduzir a cultura europeia com os índios, certo? Vamos à próxima questão, então. Próxima questão, você vai marcar verdadeiro ou falso, tá bom? Então, bem rápido, olha, os nativos viviam em regime de comunidade primitiva, até aí tudo bem, em que a terra era propriedade privada. Claro que não era. Os índios viviam, a terra não era privada, gente, eles tinham seus lotes de terra, cada tribo, o grupo tinha. Então, isso aqui é falso, certo? Próxima. A divisão das tarefas era por sexo e por idade. Os índios eram assim? Sim, eles dividiam por sexo e por idade. Mulher cozinhava, homem caçava, então essa é verdadeira. Próxima. A sociedade era organizada em classes sociais, sendo o excedente da produção controlada pelos chefes das aldeias, responsáveis pela distribuição dos bens entre os indígenas. Também, não, essa aí não é verdadeira, é falsa. A última dessa questão, os indígenas brasileiros não praticavam comércio, pois tudo que produziam destinava-se à subsistência. É verdadeiro, eles não praticavam comércio. O que eles tinham lá era só para aquele momento, tipo assim, 2 meses, né? Eles não comercializavam. Sobrou, vamos fazer um comércio aqui, eu vendo a você, você me vende. Não, o escambo, ou a troca, o comércio mesmo, vai começar a partir do momento, a prática, a partir do momento que os portugueses adentram na América, né? Então essa é verdadeira. Próxima. A questão vai pedir que você responda o seguinte: se você pode dizer que a história do Brasil ela começa a partir do momento que Cabral chegou aqui, claro que não, né? Já existia, né? Os índios moravam, já tinham pessoas morando. Depois pede para você justificar. Por quê? Porque é exatamente isso. Já haviam pessoas morando, já tinham índios morando, eles já eram organizados, eles tinham grupos, eles tinham a questão da cultura deles, eles tinham a economia deles, certo? Então, primeiro ponto é isso, que não tinha, porque já tinha pessoas morando, né? As pessoas eram organizadas, os índios eram organizados. Aí você vai dizer assim, professor, e por que se criou essa visão? Pelo que nós já falamos numa aula anterior. Pela visão eurocentrista. O que quer dizer, lembrando, eurocentrista é a América contada a partir da visão do europeu, por isso que é eurocentrista. Então começou-se a contar uma história a partir da visão do europeu, né, dos portugueses, nesse caso aqui,
que o Brasil começou a ser criado, a América começou a ser descoberta a partir do momento que os europeus entraram, trouxeram suas culturas, trouxeram seus costumes. Então, por isso começou, né? Tudo bem, então, até aí. Vamos à próxima página. A página 110. 110 tem a questão da resposta pessoal. O que você pensaria de tudo que iria ouvir? Se fosse você o viajante ou o responsável em tudo que vê, anotar, né? Você vai ver, você vai transcrever. E você tem que transcrever de uma forma que a outra pessoa acredite no que você está fazendo e diga assim, rapaz, tem coisa legal ali, ou não. Como é que você faria, né? Você, se fosse o Brasil novamente, né? Você olharia e dizia, eu vejo no Brasil aves, árvores. O que você vê? Como é que você faria? Né? Então, poderia começar por aí. Se fosse, vamos fechar para deixar um pouco mais organizado. Se fosse uma viagem que você nunca, por exemplo, você nunca veio, vamos para perto, para você para você entender. Se você viesse a primeira vez, por exemplo, Aracaju, né? Como é que você viria? O que você falaria? Você olharia e você escreveria? Não ia escrever só, né? Você ia ter um monte de fotos, ia filmar um monte de coisa. Como é que você faria? Né? Poderia começar a falar da natureza, olha aqui Aracaju. Por exemplo, ele não é tão frio quanto o Rio de Janeiro, quanto São Paulo, quanto Minas Gerais. Aracaju é uma cidade que não é grande, mas ela tem suas belezas, como as praias. Então isso seria um relato que você estaria fazendo, igual a Perová de Caminha, certo? Então é pessoal essa. Eu estou dando só uma dica para você poder saber como fazer. A número 5, questão de número 5 da página 110, vai dizer assim. Vai pedir para você explicar como é que ocorria a extração do pau-brasil. Como é que acontecia isso? Né? Então, primeiro pensar que o pau-brasil não pertencia aos portugueses. Se fosse para pertencer a alguém, pertencia aos índios, né? Mas, né, entretanto, porém, eles vieram e acharam que eram deles. Como é que era extraído? Primeiro, gente, era extraído de forma muito ruim, porque foi extraído de forma desacelerada. Então, acabou prejudicando a questão da vegetação, da plantação. O próprio solo começou a ficar muito prejudicado. E os índios não faziam isso, né? Eles tinham um sistema de plantação chamado coivara. Mais ou menos isso, né? Que eles esperavam como se fosse o solo se recompor, a planta se recompor. Os europeus não sabiam fazer isso. Então, primeiro, começou a ser extraído de forma acelerada, né? Desenfreada. E quem que fazia isso? Portugal não se responsabilizou em vir. A coroa portuguesa não falou assim, eu vou para lá para fazer isso, acho que a gente cuida. Não. Eles disseram, nós não vamos porque o pau-brasil pra gente vai servir para pintura, para construir casas, mas a gente quer ouro. Então, até então eles não tinham entendido o potencial do pau-brasil. Mas se algum grupo quer ir, pode ir, desde que tome conta para que nenhum francês entre lá e pegue o que é nosso. Então, foi dada a grupos particulares a extração do pau-brasil, certo? Vamos continuar? A questão 6 vai dizer o seguinte para você. A partir de 1530, a iniciar o processo de ocupação do Brasil, quais foram os motivos que fizeram com que Portugal vieram para cá de fato, né? Nós temos alguns motivos. Entre eles, nós temos a exploração, né? Depois de 30 anos de exploração, gente, que Portugal estava aqui só explorando, tirando pau-brasil, tirando e extraindo. Depois disso, aí ele decide explorar, decide morar, mas não veio morar porque disse, que coisa boa, vou morar no Brasil. Eles foram praticamente obrigados, as circunstâncias obrigaram, certo? Então, primeiro ponto, depois de 30 anos de exploração, eles decidiram vir, né, para morar também. E aí você vai ter que também, por exemplo, Portugal tinha muito medo de perder o território para os franceses, certo? Portugal tinha medo de perder território para os franceses. E o comércio português não estava muito bom. Então, esses 3 motivos fizeram com que Portugal viesse para cá. Primeiro motivo qual é? Depois de 30 anos de exploração, eles decidem vir. Não tinham vínculo afetivo com a gente, né? Não era porque amava aqui, pelo menos a grande maioria. Depois, eles tinham medo que os franceses tomassem conta. E depois, pela questão do comércio português, de Portugal, que não estava muito bom, tá? Próxima questão, a gente tem a 7ª. Nós vamos relacionar aqui ou ver a questão da sesmaria, né? O que é verdadeiro, né?
qual dessas são verdadeiras. São 3, tá? Então, quais são as verdadeiras? Olha, tinham por objetivo, as 6 Marias, tinham por objetivo estimular a agricultura e consistiam em lotes distribuídos pelos donatários. Claro que é verdadeira, você vai lá e confirma. A outra verdadeira na 5, a lei das 6 Marias surgiu na Baixa Idade Média. É verdadeiro? Claro que é verdadeiro. Você marca, né? Você confirma. E a 6 vai dizer, o proprietário das 6 Marias tinha a obrigação de fertilizar a terra. Não era dele, mas ele tinha a obrigação de cuidar. Aí daí ele podia dar a outra pessoa, né? Mais ou menos isso. Então são 3. A 2, a 5 e a 6. Agora a 8ª questão, explique quais foram as medidas tomadas por Martim Afonso de Souza, né? Martim Afonso de Souza é aquele cara que veio com uma capitania para cá. Martim Afonso de Souza ele é um capitão donatário. Bom, vamos lá. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila, que é chamada Vila São Vicente. Exatamente isso. Só 2 capitanias deram certo, São Vicente e Pernambuco. Quem é a pessoa que vai encabeçar ou liderar vai ser Martim Afonso de Souza, né? Em 1532, ele vai estabelecer a vila de São Vicente e vai começar um processo de colonização efetiva no país. Aí começa o processo de colonização. Depois, vai começar uma produção de açúcar. Por quê? Porque ele traz as primeiras mudas de açúcar lá da ilha de Madeira, Açoves, Madeira, mais ou menos isso assim. O açúcar não é nosso, viu? Bom, depois aí ele vai descobrir a potencialidade da terra, né, para a agricultura, em especial os canaviais, que é o que eu falei da questão do açúcar, certo? 9ª questão vai dizer o seguinte: o governador-geral dispunha de pessoas de confiança, né? Quem eram as pessoas? É aquilo que eu falei, ouvidor-mor, providor-mor, capitão-mor. O que era que o ouvidor-mor fazia? Ele cuidava da justiça. Você vai confirmar assim, eu corrigi aí. O provedor-mor, ele vai cuidar da arrecadação de impostos. E o último, que é o capitão-mor, ele vai cuidar da defesa. Certo? Aí nós temos a 10ª questão, que aí é dividido em letras, né? A alternativa A, letra A, qual era o objetivo das expedições exploradoras, né? O que eles tinham objetivo? Qual era? Tinha por objetivo fazer o mapeamento do território português e, se possível, encontrar ouro e prata na região. Então, assim, os objetivos era encontrar mesmo a questão de ouro, né? Por isso que eles mapeavam tudo que eles encontravam, né? Mapeavam, marcavam, por isso, para que não tivesse nenhum avanço ou nenhum outro grupo entrasse, no caso, os franceses. A B, como é que os franceses tiraram vantagem, né, desse tratamento? Então, vamos lá. Os portugueses e os índios, no começo, no meio, já tiveram problemas de comunicação. Muitos índios foram maltratados, né, inclusive. E o que acontece? Os franceses aproveitam essa briga aí que tem, esse maltratamento também dos portugueses para os índios e de índios para portugueses, porque os índios não estavam entendendo muita coisa. E aí eles conseguem ganhar amizade de alguns índios, faz vínculos com os índios e conseguem ficar por alguns tempos aqui no Brasil, né? Inclusive aqui em Aracaju eles já vieram também. Mas aí é exatamente isso, né? A resposta seria essa que eu acabei de falar para vocês. Eu só quero que vocês datem aí, foi no ano de 1504. Isso é bom para você se ambientar e saber do que você está falando, né? 1504, os franceses aproveitaram as intrigas, né, que havia entre os portugueses e os índios. E aí eles pegaram uma amizade, fizeram um vínculo lá muito legal com os índios e estabeleceram algumas coisas aqui. Certo? Vamos lá. Letra C. Qual foi a medida que Portugal criou para resolver a situação da presença dos franceses aqui na colônia? Né? Portugal ficou muito preocupado de que, vixe, tem que tomar conta. Fez o quê? Criou as expedições guarda-costas para proteger exatamente esses territórios. Viu? E a partir daí, é claro, né, teve sim, né, um avanço, um sucesso, viu? E a última, número 11, quais eram as obrigações do governo geral? Auxiliar as capitanias em dificuldades, defender o litoral combatendo os franceses, desbravar o interior combatendo os indígenas e coordenar a administração política e econômica.
certo? A gente fecha aqui, gente, na aula de hoje, olha. Aí vocês ficarão para fazer em casa e na outra a gente corrige. A partir da questão 12 até a página 113, que são questões de vestibulares já, certo? Então, cheiro, viu? A gente se vê sexta, viu? Tchau!